Nas últimas semanas, os debates eleitorais, que deveriam ser um espaço para a discussão de problemas e soluções para os municípios, se tornaram palco de confrontos pessoais entre os candidatos que disputam as eleições deste ano. E esse cenário tem sido cada vez mais influenciado pelas redes sociais. Para analisar os debates políticos e como eles influenciam no voto do eleitor, a gente conversa agora com Fábio Zambelli, jornalista, analista político e vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos. Aqui eu não vejo há muito tempo, estava com saudade de você. Fábio, boa tarde, está tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, telespectadores da TV Aparecida. Realmente, grandes coberturas aí no santuário, na região de Aparecida e Guaratinguetá, né, Eduardo? Companheiro, hein, de muitos anos, anos. Obrigado pela presença aqui, viu? Os debates à Prefeitura de São Paulo, a gente toma como exemplo, Fábio, têm sido marcados por muitas baixarias, agressões verbais e, recentemente, todo mundo acompanhou, né? Até física com aquela cadeirada. Que leitura que a gente pode fazer desses debates, Fábio? Olha, Eduardo, a gente tem o propósito natural do debate, é como você mencionou, discutir propostas, conhecer melhor a história dos candidatos para que os eleitores tomem decisões melhores nas urnas. Isso, historicamente, é o valor do debate público, do debate político. O que acontece é que, como as campanhas estão cada vez mais profissionais, as estratégias dos candidatos elas estão refletidas nos debates. E, de uns tempos para cá, a rede social ganhou uma força muito significativa nas campanhas. Então, o candidato e o seu marqueteiro e o seu conselheiro político, enfim, a sua equipe, eles se preparam nos debates para produzir cortes, produzir edições de trechos das suas falas e dos confrontos que existem ali com os seus adversários para viralizar na rede social. E isso, na minha avaliação, causa uma distorção muito objetiva nesse propósito original dos debates. Ou seja, como os algoritmos das redes sociais, eles entendem, eles dão mais alcance para o que a gente chama de confusão, polêmica, treta, né? Aquela famosa treta, as campanhas estão direcionando os seus candidatos para produzir um embate, uma agressão direta com o seu oponente, e para que isso tenha repercussão maior na rede social, até porque os debates são realizados muitas vezes em horários proibitivos para a maior parte das pessoas acompanharem. Então elas vão acompanhar o resultado do debate pela rede social, ou mesmo na propaganda de televisão desse candidato. E nesses recortes, nessas edições que são produzidas pelas campanhas, é importante que seja feita uma manipulação daquele conteúdo para que o candidato apareça como vencedor, né? Ele vai sempre vencer o seu adversário Então, isso causa, já deixa os candidatos com uma predisposição para o embate mais agressivo do que aquela troca, aquele confronto ideológico e aquela discussão de propostas que é o propósito ali original dos debates. Então, acho que nós estamos vivendo um fenômeno em que as redes sociais estão entrando no meio do debate na televisão, no rádio, nos veículos de comunicação e estão capturando a atenção dos candidatos e dos eleitores para aqueles momentos de maior estridência, de maior disputa e enfrentamento pessoal. Fábio, muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite, tanto as redes sociais também, candidatos que vêm das redes sociais, né? Mas falando um pouquinho, não só de São Paulo, mas no interior também a gente vem acontecendo bastante debates e muitos deles, infelizmente, também com agressões. E a gente percebe que muitas vezes a vida pessoal dos candidatos são motivos de apontamento, bem longe do que se propõe os debates, que é a troca de ideias, projetos. Por que tanta essa mudança, além, é claro, das redes sociais? Letícia, boa tarde. Veja, isso já, de alguma maneira, essa disputa, essa troca de acusações pessoais em campanhas eleitorais, ela sempre aconteceu nas capitais e no interior. No interior era muito comum que se usasse alguns subterfúgios, por exemplo, como panfletos apócrifos, né? Aquelas centrais de boatos que eram espalhadas em bancas de jornal, praças, padarias, igrejas, lugares onde havia grande concentração de eleitores às vésperas da eleição. Era muito comum os políticos usarem essas estratégias para divulgar informações contra os seus oponentes. Com a rede social, e sobretudo o celular, o telefone celular, o WhatsApp e outras ferramentas digitais, esse é um terreno muito fértil para veicular essa informação que é mais de desconstrução dos adversários do que de construção das suas propostas, apresentação de propostas. No debate, como hoje boa parte das cidades do Brasil, as cidades médias do Brasil, também tem
emissoras de televisão, portais de internet que fazem aquele debate com imagem, que era algo que não acontecia no passado, antes era muito feito no rádio, nos veículos de comunicação impresso. Hoje todos os debates têm essa imagem. Se tem imagem, o candidato vai aproveitar aquele momento da captura da imagem, da edição daquela fala dele, para fazer aquele recorte e colocar na rede social. Então, potencializar esses ataques pessoais, falar da vida pessoal, da história dos candidatos, não só no campo propositivo, acabou sendo um instrumento importante também para os candidatos das cidades do interior para desconstruir os seus oponentes. Então, isso acho que é um caminho meio sem volta, né? Os candidatos eles têm uma cobrança do eleitor também de uma espécie de autenticidade maior, de sinceridade maior diante das câmeras. Algo que no passado era muito pasteurizado, as campanhas estavam deixando os candidatos muito quadrados ali com aquelas estratégias de publicidade e propaganda para o eleitor na televisão. De uns tempos para cá, existe uma cobrança para esse posicionamento mais assertivo e mais direto dos candidatos. Então, esses componentes todos ajudam a elevar a temperatura da campanha e a elevar também o tom da agressividade nos debates. Fábio, agora vamos ao maior interessado, né, numa eleição, que é o próprio eleitor. Como é que ele fica, né, nesse embate entre os candidatos, esse tom mais agressivo? Será que esses debates influenciam ou não no voto do eleitor? O que as pesquisas têm mostrado em relação a isso? Eu sei que você acompanha, né? Eduardo, é muito importante esse ponto que você trouxe, porque a eleitoral não é uma corrida. Temos de televisão, mas é uma campanha que já começou, em muitos casos, lá em março, fevereiro desse ano. Então, são 7 ou 8 meses, geralmente, de campanha. Tem um período que é chamado de pré-campanha, né? Onde os candidatos não são homologados pelas convenções, mas já estão pedindo votos informalmente. E tem o período da campanha oficial, que esse é mais curto. O que os debates têm mostrado, as pesquisas têm mostrado a respeito dos debates nesta campanha, é que os debates começam com essa temperatura muito alta, esse enfrentamento, esse nível baixo, né, essa discussão pessoal, rasteira, agressões verbais, agressões físicas, como nós vimos em São Paulo, mas também o eleitor tem uma certa fadiga quando esse tipo de confronto passa dos limites. Em São Paulo está muito claro isso, as pesquisas estão mostrando que os candidatos nesse virulento experimentando um aumento da sua rejeição. E a taxa de rejeição é fundamental, principalmente em municípios que têm o segundo turno. No segundo turno, em muitos municípios, é uma disputa de quem tem a menor rejeição. Então, a gente tem um momento que é um segundo momento nas campanhas, que é uma avaliação dessas pesquisas qualitativas e quantitativas, para identificar até que ponto o candidato está passando do limite nos ataques pessoais e quando ele precisa voltar a vestir aquele figurino de um candidato que se parece mais com um governante e menos com um lacrador de redes sociais. A gente está vendo isso em São Paulo, em outras capitais, e essa é uma tendência que vai se aprofundar nesses dias, na minha avaliação, porque o eleitor tem um cansaço daquela confusão. A confusão também gera likes, gera repercussão, gera engajamento de redes, mas também provoca um certo cansaço quando o eleitor começa a se confrontar com os problemas da cidade. O candidato é capaz de resolver os problemas da cidade ou apenas de partir para o ataque, desconstruir o seu rival? Essa é uma pergunta que começa a aparecer, sobretudo agora na reta final, que as pessoas se encaminham para o 6 de outubro já pensando em definir o seu voto. Perfeito, Fábio. Muito obrigado pela sua participação aqui no TJ Aparecida. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Letícia. Obrigado, Eduardo. Boa tarde. Um abraço, meu querido. Um ótimo fim de semana para você, viu?